Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar mais uma vez os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live, mais um momento de ensino da Palavra de Deus aqui da nossa igreja, da Multiforme Graça de Deus. O Senhor Deus tem nos dado graça, tem nos ensinado, nós temos aprendido um pouco mais da sua palavra a cada dia e a cada sexta-feira. Todas as sextas, a partir das 8 horas até as 8h30, nós temos um compromisso aqui, com Deus, com os irmãos, de estarmos estudando juntos alguma coisa a respeito da palavra divina. E o Senhor Deus tem nos auxiliado, tem nos ajudado. E a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós, através da sua palavra, ela é evidente. Jesus é justo, e quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos dedicamos, a viver ela, então o Senhor Deus, Ele nos abençoa grandiosamente. Nós atraímos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, segundo o viver a sua palavra. Eu quero estar fazendo uma leitura, amados, em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 18 e o versículo de número 19. O tema para esta mensagem, para este ensino, é a ignorância estratégica. Eu coloquei aí na descrição, a ignorância estratégica. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 18 até o verso de número 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O que é a ignorância estratégica? Para os nossos irmãos entender, alguns anos atrás, uma empresa multinacional da área farmacêutica, ela tirou um de seus remédios que era para doenças articulatórias, tirou de linha, de produção e de venda este remédio. E um ano antes dessa empresa tirar esse remédio de produção, de venda, esta mesma empresa, essa mesma multinacional, ela lucrou cerca de 10 bilhões de reais, com este remédio. E eles alegaram que este remédio poderia trazer aí algumas complicações cardiovasculares. Então, foi descoberto posteriormente que, na verdade, esta empresa já sabia da possibilidade desses remédios trazerem esses tipos de complicações cardiovasculares. Eles já sabiam disso, já foi provado que eles de fato sabiam disso antes de tirar o remédio de linha. Isso é uma ignorância estratégica. Isso aconteceu, isso é notícia, tá? E isso é uma ignorância estratégica. Então eles sabiam que o remédio poderia causar algum mal, mas eles decidiram agir ignorantemente para poder obter lucro. E deu certo, lucraram muito dinheiro, 10 bilhões de reais em um único ano, Essa é a ignorância estratégica. Então ela se faz como se não sabe de nada para continuar obtendo lucro. Essa ignorância estratégica existe em vários setores da vida secular. Nas questões governamentais, por exemplo, existe, Então se age ignorantemente, como se não soubesse das coisas, para que possa obter lucro, para que possa atingir o objetivo desejado. Em questões empresariais, isso é existente. Isso sempre existiu, na verdade,
dentro da história da raça humana, em várias partes da história, isso é encontrado, pode se encontrar. Então é mais fácil agirmos ignorantemente para que possamos alcançar o nosso objetivo ou esconder, né, alguma coisa, do que viver uma verdade, né, ou falar a verdade. Mas não estou aqui para falar de questões governamentais ou questões empresariais, estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E será que a ignorância estratégica também existe dentro das questões eclesiásticas, né, do meio religioso, do meio cristão propriamente dito, que é o meio em que nós vivemos? Infelizmente, sim, de fato existe a ignorância estratégica. E isso acontece muito, infelizmente, dentro de muitas denominações e igrejas. Isso é existente. E muitas pessoas que às vezes estão à frente da obra, né, dos trabalhos das igrejas, às vezes agem com essa ignorância estratégica, porque através dessa ignorância estratégica pode-se obter alguma coisa, algum benefício, então é vantajoso, tá? Então, entre os líderes que existem hoje, na atualidade, infelizmente isso é existente, é uma lástima, porque nós como cristãos, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos que procurar sempre viver a verdade, obedecendo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, mas infelizmente nem todos estão interessados em fazer isso, e muitas pessoas que deveriam servir de exemplo, né, que estão à frente de grandes trabalhos, até pequenos também, acabam agindo em desconformidade com aquilo que as Escrituras Sagradas traz, né, para que possamos viver. Então, existe a ignorância estratégica na igreja, e entre a liderança, infelizmente, isso também é notório, tá? E dentro dessa ignorância estratégica, existe a falsa ignorância, e existe também a ignorância proposital, dentro da ignorância estratégica. Sobre a falsa ignorância, lá em Mateus capítulo 7, verso de número 15, Jesus já alertava, né, os seus discípulos, né, eu diria a igreja a respeito disso. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essa é uma falsa ignorância, ou seja, a pessoa, ela sabe da verdade e ela age ignorantemente, como se ela não soubesse da verdade. Jesus já alertava, né, o povo da época: acautelai-vos, tome cuidado, né, porque eles se vestem como ovelhas, ou seja, parece ser um de nós, parece ser um filho de Deus, um enviado de Deus, mas na verdade, Jesus falando, eu estou repetindo aquilo que está escrito, interiormente são lobos devoradores. Então nós olhamos e aparentemente é algo de Deus, é alguém de Deus, né? Mas por dentro não é aquilo. E Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem é interiormente falando. Só que os cristãos, infelizmente, o que falta no meio cristão é o discernimento. Por isso nós precisamos estar firmados, embasados na palavra de Deus, porque eu já disse isso aqui em outras ocasiões, eu vou dizer sempre. Jesus disse: meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então muitos desses líderes, eles são lobos devoradores interiormente. Então exteriormente todos olham e falam: não, é uma bênção, sabe, é algo impressionante, mas interiormente não é assim. Então nós, cristãos, nós temos que nos acautelar disso, nós temos que procurar em Deus o discernimento, e ele só vem através da palavra de Deus. Quando nós estudamos, nos alimentamos da Bíblia Sagrada, o discernimento, ele começa a existir em nossas vidas praticamente que automaticamente.
tá? Então, o Espírito Santo em nosso coração, ele faz a obra de acordo com aquilo que já está em nós, que é a sua palavra. Se a palavra de Deus não estiver em nós, então que discernimento nós vamos ter? Nós não sabemos o que é verdade porque não aprendemos a verdade, não nos interessamos pela palavra de Deus, então a verdade não está em nós. Então, quando aparecer esses falsos, esses lobos devoradores, nós não saberemos se ele está dentro da verdade ou não, porque a verdade não está em nós, então nós não conseguimos comparar a vida dele com a verdade que está dentro de nós. Por isso nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque os lobos devoradores, eles existem. É uma ignorância estratégica, e dentro dessa ignorância estratégica, ele vem com a falsa ignorância, como se ele não soubesse de nada. Então ele vem e ensina errado, atrai as ovelhas para si, não para cuidar delas, mas para poder extorquir, para poder tirar proveito, né, das ovelhas, dos cristãos, eu estou querendo dizer, e ele age como se ele não soubesse o que está acontecendo, mas muitos desses líderes, eles sabem, eles conhecem a verdade, mas eles decidem não agir pela verdade, porque se eles agirem pela verdade, eles não vão ter os benefícios que eles estão tendo. Por isso nós, igreja de Deus, devemos estar sempre vigilantes, vivendo e procurando, né, cada vez mais nos encher da verdade de Deus através da sua palavra. Paulo, ele já advertia a igreja primitiva a respeito disso. Lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 31, diz assim, porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo já advertia a igreja primitiva, e ele disse, né, eu quero frisar essa parte, não pouparão o rebanho. Então, os lobos cruéis, eles não poupam o rebanho, tá? Então, eles procuram alcançar o seu objetivo, custe o que custar. Então, é mais interessante para esses que usam da ignorância estratégica, né, dessa falsa ignorância, como se não soubessem de nada, é mais fácil eles agirem assim, do que procurar caminhar pela verdade, porque a verdade não vai trazer benefício próprio, não vai trazer um benefício para si, ela vai trazer benefício para o reino de Deus. Só que muitos desses líderes, eles não estão interessados no benefício do reino de Deus, ele está interessado no seu próprio benefício. Então a preocupação deles não é com as ovelhas de Cristo, mas é com o seu próprio ego, né? Com sua vida, o seu conforto. Então ele vai tentar fazer o que for preciso, e até mesmo manipular a palavra, a Bíblia Sagrada, para poder obter e alcançar aquilo que ele quer para si mesmo. Então os seus ideais é mais importante do que a necessidade das ovelhas. Infelizmente isso é existente, né? Muitos pregadores, eles atuam dessa maneira, e o ruim disso tudo é que muitos ministérios, eles pagam muito dinheiro para poder trazer essas pessoas para determinados trabalhos e fazer o que nós conhecemos como obra de Deus. E muitos, infelizmente, caem como uma presa fácil, porque às vezes não conhecem muito bem, não sabem, não tem aquele conhecimento próximo daquele que está vindo. Então, às vezes a pessoa vem para a cidade, vai para o ministério X, A ou B ou C, não importa,
e ele recebe por isso, né? Isso, a Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário, né? Não estamos falando em relação a isso, mas sim em não viver e ensinar a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Então ensina-se o incorreto da palavra, quando prega, que infelizmente muitos não pregam a palavra, acabam trazendo toda aquele movimento, né, que é visível, aquele movimento dentro da celebração do culto, do andamento do trabalho, mas o conteúdo da palavra mesmo, né, o alimento mesmo, às vezes não é existente. E se você olhar com um olhar mais clínico, mais aprofundado, você vai perceber que às vezes não existiu ali a Bíblia Sagrada naquele momento, mas sim apenas um movimento, né? E é pecado o movimento? Em hipótese alguma. Mas não podemos deixar a Bíblia de lado. Nós temos que procurar colocar sempre a palavra de Deus acima de tudo e na frente de tudo. Então a vontade do Senhor é que nós viemos a ouvir a sua palavra e viver ela. Essa é a vontade de Deus. Que o Senhor quer curar, Ele quer fazer milagres, isso é fato. Jesus, Ele quer isso, e Ele faz. Porém, o viver a sua palavra, para Ele é mais gratificante, né? A Bíblia nos diz que é melhor ouvir do que falar. Deus, em sua palavra, Ele nos fala várias vezes: eu prefiro que vocês obedeçam a minha palavra do que prestem-me sacrifícios, né? O profeta Samuel disse isso, né? Então é melhor obedecer a Deus. Deus se agrada mais na obediência do que no sacrificar. E como vamos obedecer a Deus sem conhecer a sua palavra? Já que a sua palavra ela nos conduz à obediência. Então nós temos que tomar cuidado, porque existe, meus amados, e eu alerto os irmãos que estão nos assistindo, existem, e nós temos que ser cautelosos. Paulo já advertia a igreja primitiva na sua época, e ainda hoje isso é existente. Lá em 2 Pedro 2:1, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então os falsos doutores, eles trazem encobertamente heresias, coisas que vão atrapalhar o andamento da obra de Deus. Em tudo isso, amado, tem a mão de Satanás, porque Satanás, ele induz essas pessoas a agirem dessa maneira. É óbvio que existe uma parcela de culpa gigantesca da própria pessoa, que conhece a verdade, mas decide agir como se fosse ignorante, como se não conhecesse muito bem as Escrituras Sagradas, aí faz cada coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, tá? E Satanás induz, ele trabalha através disso, ele contribui. O inimigo ele é astuto, ele não deixa as coisas erradas acontecerem e ele de longe, não, ele contribui para que aconteça mesmo, tá? Então muitas pessoas acabam vivendo uma vida fraca na fé, acaba vivendo uma vida em desacordo à palavra de Deus, e acham que estão vivendo aquilo que é a verdade. Na verdade não é, porque deu ouvido a palavras que não procedem do Senhor, não é inspiração de Deus, mas foi adulterada. Por quem? Por esses falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitos cristãos dentro das igrejas estão desviados e vivem uma vida de fraqueza na fé, porque vivem uma mentira, uma heresia, se encheu de heresia. E a palavra de Deus é a única que pode nos fortalecer. Nada nos fortalece, nada nos guia senão a palavra. Já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é a palavra de Deus que nos ilumina e nos indica
que nós devemos fazer, para onde devemos seguir, é ela que conforta o nosso coração, é ela que trabalha em nossas vidas, Deus, né, através de sua palavra. Por isso o diabo, ele não quer que você aprenda, ele não quer que você conheça a verdade, ele vai tentar sempre manipular as escrituras, para poder nos induzir e conduzir à perdição. Ele usou isso contra Jesus, né? Nós sabemos, conhecemos a história, mas Jesus, ele tinha a palavra dentro de si, então aquela palavra que existia nele, o conduziu para o caminho correto, né? E Jesus então não caiu na tentação ali, durante o seu período no deserto de jejum. Amados, então 2 Pedro 2:1 deixa bem claro: e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Já estão condenados. As pessoas que agem dessa maneira já estão condenadas, a sua paga já é existente, porque vivem uma vida falsa diante de Deus, estão procurando obter para si benefícios, não querendo cuidar das ovelhas do Senhor. Essa é a falsa ignorância, tá? Dentro da ignorância estratégica, nós estamos falando da ignorância estratégica, existe a falsa ignorância, que é quando a pessoa finge não saber para poder alcançar os seus ideais. E dentro dessa mesma ignorância estratégica, existe a ignorância proposital também, ou seja, a ignorância, a falsa ignorância, né, que ele finge que não conhece para obter benefícios, e a ignorância proposital, que é quando a pessoa ela conhece a verdade, aliás, quando a pessoa ela deixa de conhecer a verdade propositalmente. Então ela não quer ter um contato com a verdade, porque vai que eu descubro o que a Bíblia quer dizer verdadeiramente, e então eu tenho que agir de acordo com a Bíblia, e aí os meus ideais não vão ser alcançados. Então eu decido não estudar a Bíblia, não, esse tema não quero mexer nele, não quero, deixa ele lá, não quero saber sobre ele, porque se eu descobrir a verdade, eu vou ter que mudar meu comportamento, vou ter que mudar a minha pregação, vou ter que mudar o meu trabalhar, e meus benefícios não vão ser alcançados. Essa é a ignorância proposital. Então o líder, nós estamos falando de liderança, tá? Ele decide não conhecer as escrituras da maneira como deveria, só para que ele não tenha a obrigação de fazer o que precisa ser feito. É a ignorância proposital. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 5, eu vou ler passadamente, bem pausadamente, para os irmãos compreenderem. Às vezes não dá tempo dos irmãos procurar lá na Bíblia, folhear e achar o livro. Não tem problema, você pode estar anotando e lendo posteriormente. Mas 1 Timóteo 6, do verso 3 ao verso 5, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Em outra tradução, no lugar da causa de ganho, você vai encontrar o lucro, né, o lucro próprio, a causa de lucro, uma coisa assim, você vai encontrar a palavra lucro, tá? Então, para eles é mais vantajoso agir com ignorância, deixar de compreender as Escrituras, para que eles não precisam viver a verdade. Porque, como eu disse inicialmente, a verdade, viver a verdade de Deus, pregar a verdade, fazer a obra de acordo com o que a Bíblia nos ensina, só vai trazer benefício para o reino de Deus, que são as ovelhas, somos todos nós, né? Todos nós.
mas deixar a verdade de lado, aí eu posso dar um jeito de trazer benefícios para mim. Então a ignorância proposital cai como uma luva dentro dessa questão, nesta ocasião. Só que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixou bem claro, quem age dessa maneira, ele é soberbo e nada sabe, ou seja, ele é soberbo, ele está procurando, ele acha que ele é maior e melhor que qualquer outra pessoa, então, ele é ele, ponto final. A palavra soberba vem do hebraico zud, que significa cheios de si mesmo, tá? Esse é o significado da palavra soberbo, ou seja, ele está dentro dele mesmo. Então, Jesus não faz parte, não é Jesus guiando, e muitas ovelhas estão sendo levadas e guiadas por pessoas assim, que têm a si mesmo dentro de si, não tem Deus. Por isso, nós devemos procurar o discernimento em Deus, e viver sempre a vontade do Senhor. E Paulo ainda ele continua lá no finalzinho do versículo, dizendo que esses homens, eles são corruptos de entendimento, seu entendimento está corrompido, são corruptos, eles são privados da verdade. Então você não vai encontrar a verdade, que é a palavra de Deus. Então isso é complicado, porque nós passamos a ter a nossa salvação prejudicada. Por isso a Bíblia nos alerta a não darmos ouvidos a isso, não darmos atenção a isso, mas procurarmos o caminho da verdade. Lá em Gálatas 1, 8 ao 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, considere o tal que anuncia outro evangelho como anátema. O apóstolo Paulo, interessante aqui, que ele inclui a si mesmo, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ele diz, anuncie outro evangelho desse que já estamos anunciando, considere como anátema. Ele está querendo dizer, ainda que eu mesma vos pregue uma outra coisa disso daqui, que eu estou empregado até agora, desconsidere. Por quê? Porque a heresia, ela pode ser existente na vida de qualquer um, que não estiver vigilante, procurando viver a verdade do Senhor. Então não importa quem seja, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e isso é somente através da palavra de Deus. Olha só, lá, e quando ele diz sobre anátema, anátema, a palavra anátema significa maldição, ou maldito. Em sua raiz, no grego, anátema é o mesmo que excluído do favor de Deus. Paulo está querendo dizer, se alguém vos pregar um evangelho diferente desse que nós temos pregado, ou se até mesmo nós mesmos vir a pregar outro evangelho, olha, considere como excluído de Deus. Esse não tem Deus em sua vida. Então a raiz da palavra anátema, que é maldição, é o mesmo que excluído do favor de Deus, ou mesmo que entregue à destruição, ou seja, é uma pessoa que não tem nada de Deus, pregou um evangelho que não tem nada a ver com a verdade que nós conhecemos, que nós encontramos através do Espírito Santo. Esse não tem nada de Deus, e é esse que tem adentrado em muitos ministérios, em muitas igrejas, e tem disseminado no meio do povo de Deus a heresia, a palavra que não é a verdade. Você já deve ter presenciado isso em algum momento. Eu já presenciei isso em dados momentos. Eu já ouvi pessoas que teoricamente seriam aqueles que sempre estão trabalhando na obra, em congressos e, trabalhos gigantescos, pregando totalmente errado, pegando um versículo que é negativo, ensinando e pregando como se fosse algo positivo, para um benefício das ovelhas, e o versículo não queria dizer isso, o versículo está dizendo totalmente o contrário disso. Então ele conseguiu converter um versículo que é contra,
contra a pessoa, digamos assim, que está vivendo uma vida fora da vontade de Deus, e usou aquele mesmo versículo como se fosse algo bom, como se Deus estivesse falando algo bom. Se você não prestar atenção, não tiver um conhecimento bíblico, você passa batido. E muitas pessoas entenderam aquilo como se fosse algo, a bênção de Deus, e glorificava o Senhor, e na verdade era uma heresia. Então precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Esse, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, esse não tem nada de Deus. Esse não tem, é anátema, não tem, tá? Só que naquele dia isso vai ser cobrado, como eu disse anteriormente. Mateus 27, a gente já está terminando, tá, amados? Mateus 7, verso 22 ao 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então naquele dia muitos dessas pessoas vão falar: mas Deus, eu lembro, eu preguei em congressos gigantescos, eu fiz tua obra lá, pastoreei milhares de pessoas, o Senhor viu a obra que eu fiz, isso e aquilo outro, eu profetizei em seu nome, eu preguei, eu fiz isso. Então Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Não tem parte com ele na glória, porque procuram um benefício terreno, tá? Então são pessoas que estão interessadas na lã da ovelha, na gordura da ovelha, e não estão interessados em amontoar o tesouro lá no reino dos céus. Jesus disse: não cuide de amontoar tesouros aqui na terra, se preocupe em amontoar lá no reino dos céus. Lá ladrão não rouba, ferrugem não corrói, a traça não destrói. Jesus disse isso. Mas essas pessoas estão interessadas em amontoar tesouro aqui. Então, se for preciso passar por cima das ovelhas, destruir famílias, ele destrói, porque o interesse é em alcançar benefícios para si, viver bem, confortavelmente aqui na terra. Estão se esquecendo de que o tesouro tem que ser armazenado e amontoado lá no reino dos céus. A Bíblia nos diz que a nossa vida é como um vapor de neblina, ela passa muito rápido, parece que demora, né? Mas ela passa rápido, a Bíblia diz isso. Quantas pessoas mais idosas, né, às vezes comentam com a gente, falam: nossa, mas a minha vida passou tão rápido. Em dado momento a gente vai perceber isso também. Talvez para você não perceba hoje, mas um dia você vai olhar, prestar atenção e falar: nossa, minha vida passou rápido. Porque a Bíblia diz que é como um vapor de neblina, ela vem, aparece e de repente sumiu, ninguém viu desaparecer, tá? Então nós temos que nos preocupar em amontoar nosso tesouro lá no céu. Eu quero finalizar essa mensagem com esse versículo que nós lemos. No próximo sexta eu quero trazer uma continuação dessa mensagem, já entrar em uma outra área, uma outra questão muito importante para nossas vidas, tá? Então eu conto com os irmãos que estiveram conosco até este momento. Vamos estar orando, vamos estar falando com Deus e acreditando que Jesus, ele é bom e ele trabalha em nossas vidas. Jesus, ele faz a obra, ele faz milagres. Somente procure viver a vontade de Deus e a verdade de Deus, né? Tome cuidado com os contos de caronchinhas, né? Como as fábulas, com coisas que fogem das escrituras sagradas, com a falsa doutrina, o falso evangelho, a falsa mensagem. Tome cuidado. Como eu sempre digo, a internet está cheia de coisas dessa natureza. Existem pregadores de grande nome que infelizmente acabam, né, se atrapalhando com as escrituras ali, trazendo o que não é verdadeiro. Tome cuidado, aprenda a viver na dependência do Espírito Santo, viver a verdadeira palavra de Deus. Então busque o discernimento, conhecendo a verdadeira palavra de Deus, em oração, orando e pedindo a Deus isso, e procurando sempre estar bem próximo de Cristo, né? O Senhor Deus estará nos livrando. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela tua mensagem, a tua palavra que o Senhor nos ensinou. Pai, te peço, nos guie na tua verdade. Perdoa se nós deslizamos em algum momento em nossas vidas e
tenhamos pecado contra Ti, ferindo a Tua santidade, Senhor, perdoa. E nos ajude, Senhor, a estarmos na Tua vontade e a viver o Teu querer, Pai. Somos falhos sim, mas o Senhor Deus é aquele que nos purifica de todo pecado e aquele que nos dá força espiritual. Abençoe a cada família nesse momento, cada um que está no seu lar, em sua casa. Deus trabalha. Este problema que ele ou ela está vivendo, o Senhor conhece. Pai, entra com providência e faz o Teu milagre. Tenha misericórdia. Todo esse mal que tem se levantado contra a vida do Teu filho e da Tua serva, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em Teu nome, Senhor. Nós cremos, pedindo e já Te agradecendo, Jesus Cristo, obrigado, amém. Que Deus abençoe a todos grandemente.